Fala família Liga, Igor falando, e hoje a gente vai falar sobre esse momento em que o Bitcoin está fazendo uma certa correção em torno ali de US$ 28.000. Muita gente preocupada, mas o objetivo desse vídeo é que você entenda a fase do ciclo que nós estamos, de uma vez por todas, porque isso que faz a diferença no longo prazo. Os verdadeiros ganhos, a verdadeira mudança de vida, ela vem no longo prazo quando você entende os ciclos do Bitcoin. E é muito importante que você entenda a fase que a gente está vivendo no momento, porque com certeza é uma fase única que quem plantar vai colher no futuro. Como vocês sabem, eu acredito que o pior já passou, mas a gente está vivendo uma fase de transição muito importante que eu vou mostrar aqui para que vocês entendam de uma vez por todas. Já deixa seu like, ativa a notificação. E não deixa de ver o nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo. A gente tem conteúdo exclusivo por lá todos os dias, lives, vídeos, análises, temos um grupo privado, relatório, muita coisa legal, não deixe de ver, link tá na descrição do vídeo. Vamos começar aqui então, hoje a gente vai dar uma olhada em alguns indicadores que a Glassnode soltou no último relatório na segunda-feira, que eu vou mostrar para vocês, achei bem interessante esse relatório, começando então aqui pelo percentual da oferta no lucro. Então, se a gente pegar toda a oferta de Bitcoin, qual é o percentual que está no lucro? Atualmente a gente está aqui em 77%, isso dá quase 15 milhões de Bitcoins, e notem como, primeira coisa interessante de você notar, é como aqui nos grandes fundos do Bitcoin, aqui a gente tem o Bear Market 2015, aqui a gente tem o fundo de 2018, 2019, e a gente tem mais recentemente o nosso fundo da FTX, que fez ali em novembro por volta de US$ 15.000. Uma característica de todos esses fundos, até mesmo aqui em 2011, onde a gente não tinha nem o primeiro halving ainda, mas também fez um fundo aqui antes dos topos duplos em 2013, uma característica muito clara aqui é que sempre nos fundos a maior parte da oferta de Bitcoin ela vem para o prejuízo. Quando a gente olha no macro aqui, isso é tão claro, mas infelizmente muitas pessoas não conseguem apertar, digamos assim, o botão da compra quando a gente está vivendo esse momento. Aqui, a última vez que a gente viveu, então, foi quando o Bitcoin estava US$ 15.000 e naquele momento a maioria das pessoas achando que o Bitcoin ia para 10, ia para 5, ia para 0. Isso sempre pode acontecer, mas isso não significa que naquele momento o Bitcoin ele já estava em um preço bom, uma baita de uma oportunidade para o longo prazo, como a gente nota aqui. Sempre que essa oferta vem abaixo de 50%, então são oportunidades raríssimas que a gente tem de comprar Bitcoin barato. Atualmente já estamos de novo com a maior parte dela no lucro, ou seja, mais do que 50%, que é normal aqui. A maior parte do tempo o Bitcoin está com mais de 50% no lucro, atualmente estamos em 77%. Só que a gente nota aqui, se a gente olhar os dois bear markets que a gente teve em 15, aqui 16, aqui 18, 19, notem como realmente depois que a maior parte vem aqui para essa caixa verde, ou seja, mais da metade da oferta ela está no prejuízo, a gente tem uma recuperação aqui, e quando a gente bate aqui esse nível que a gente está agora de 77%, isso sempre significou que a gente não volta mais aqui para essa caixa verde. Tirando o quê? Tirando um evento Black Swan que a gente teve aqui no Corona Crash, onde a gente deu uma pequena entrada 2 anos depois que a gente saiu. Mas o interessante é notar, então, que a gente pode estar vivendo esse período de recuperação, que é um período que entre o pior e entre o topo. Notem que a gente sempre, quando alcançou essa linha pontilhada azul, que é o momento que a gente está agora, a gente estava justamente nesse período. A gente está entre o fundo que passou, que é o pior, digamos assim, o pior já passou. Isso não significa que o Bitcoin não pode voltar a cair, que o Bitcoin pode ir para 22, pode ir para 20, mas se o ciclo voltar a se repetir, a gente não vai ver um novo fundo do Bitcoin. Então a gente nota que a gente pode estar nessa fase de transição, eu acredito que a gente esteja nessa fase de transição. 2023 inteiro, para mim, vai ser um ano de transição, aonde seja talvez o último grande ano de oportunidade, e vocês notam que então a gente pode estar nesse período que é entre o fundo do Bitcoin e entre o topo, que a gente sempre viu o quê? Por volta de 2 anos depois, mais ou menos, do período que a gente está agora. Se a gente pegar aqui no iníciozinho de 2016, a gente viu o topo no final de 2017, quase 2 anos. E aqui também, se a gente pegar esse momento aqui
em 2019, a gente viu o topo 2 anos depois em 2021, então se o ciclo voltar a se repetir, a gente está justamente nessa transição entre o fundo que a gente viu no ano passado e um possível novo topo que a gente vai ver ou no final de 2024 ou em 2025. Vamos ver se a história vai voltar a se repetir. Agora acontece que, com um percentual tão grande da oferta no lucro, isso acaba gerando um incentivo à venda, porque muita gente entra no lucro, muita gente passou pelo pior, digamos assim, que foi 2022, e estando no lucro, isso pode ser um incentivo à venda. Por isso que a gente vem para esse outro indicador aqui, que é o Nupl. Ele dá aqui essa relação do lucro ou prejuízo não realizado. Então, as pessoas que estão no lucro versus as pessoas, digamos assim, que estão no prejuízo não realizado, as pessoas ainda não realizaram, mas principalmente em relação ao valor de mercado total do Bitcoin. O que interessa para a gente, então, é que a gente chega nessa razão aqui amarela e vocês notam que o nível que a gente está agora é por volta aqui de 0,36. Então, a gente está chegando aqui no nível neutro que ele faz aqui, que a Glassnode bota essa transição. O 0,36, ele foi um nível de equilíbrio aqui, como vocês podem ver, de uma transição do bear market para o início de uma nova jornada. Eu não vou falar bull market porque muitas pessoas se emocionam quando a gente fala essas palavras. E eu não acredito que a gente vai ver um bull market em 2023, mas mais uma vez eu já acredito que o pior já passou, a gente está numa fase de transição. Então a gente pode estar vendo aqui, a gente está flertando com essa zona neutra aqui, aonde a gente teve já aqui maior parte do tempo aqui nessa caixa vermelha, e agora a gente está entrando numa caixa verde, ou seja, o Nupl acima de 0,36, que significa o quê? É uma transição, como a Glassnode bota aqui, do início do bull market para o início do bear market. E por que eu estou falando isso? Se a história voltar a se repetir, a gente vai entrar nessa caixa verde, que historicamente, se a gente pegar os dois últimos ciclos, notem que a gente veio para cima de 0,36, entramos nessa caixa verde aqui no iníciozinho de 2016 e ficamos nela até o início de 2018. Então a gente pegou o início do bull market e a gente saiu dessa caixa verde no início do bear market, que foi 2018. Igualmente aconteceu aqui no início de 2020, onde a gente entra e a gente volta para a caixa vermelha no início de 2022. Então, no início do bull market de 2020 e 2021 e voltamos para o vermelho no início do bear market que a gente viveu no ano passado. Então a gente pode estar vivendo essa transição. Isso então significa que se a gente entrar na caixa verde, a gente pode estar vivendo aí uns 2 anos até o topo, e se a história voltar a se repetir, essa razão volta para baixo aqui em 2026. Vamos ficar atento, mas é importante que a gente note como a gente pode estar vivendo aí o final desse bear market e o início de uma nova jornada, o que não significa, botem isso na cabeça de vocês, não significa que o Bitcoin vai explodir, que a gente vai ver uma nova alta histórica, e também não significa que ele não possa cair, mas isso significa que a queda acentuada que a gente viu no ano passado, se a história voltar a se repetir, muito provavelmente a gente não vai ver um ano mais assim. A gente vive essa fase de transição, um possível início de uma nova jornada, que vai culminar em um novo topo do Bitcoin, se a história voltar a se repetir no segundo semestre de 2024 ou 2025. Pausa rápida, a parceira aqui do canal é a Bybit, que sempre tem muitos bônus para vocês, então não deixa de ver, o link está na descrição do vídeo, para você que está procurando um lugar para comprar seus criptoativos. Lembrando que mesmo na Bybit, que é a nossa parceira, entra, compra o que tem que comprar e saca para a sua carteira fria. A gente tem Ledger, Trezor, em parceria com a Cash Forte, que entrega para todo o Brasil também, com o link na descrição do vídeo. Para fechar, eu quero mostrar aqui as Road Waves, porque é interessante que a Glassnode bota aqui Holder Holdings, ou seja, os holders fazendo coisas de holders nesse momento do ciclo. A gente tem aqui essa separação, então, de ondas que são ondas de curto prazo. Então, todos os bitcoins que são movimentados nos últimos 3 meses, isso é classificado como curto prazo. Notem como nos ciclos de alta, nos topos do Bitcoin, essas ondas, elas vêm muito aqui alto. Significa que Bitcoins que antes não eram movimentados por pelo menos 3 meses, eles voltam à vida e são movimentados, obviamente, para a realização de lucro dos holders de longo prazo. Só que o momento que a gente está vivendo agora, notem qual é.
é um momento em que a gente está aqui, onde a Glassnode bota nessa caixa azul, que as ondas elas chegaram nas mínimas, isso significa que holders rodando, bitcoins sendo maturados, bitcoins ficando dormente, e agora a gente está vendo um pequeno aumento, a onda começa a aumentar e não mais a baixar como foi 2022 inteiro, os holders rodando. Então esse início, digamos assim, que ela até bota aqui, essa linha pontilhada azul representa aqui quase 20% então de toda a oferta de Bitcoin. Vocês notam que a gente chega aqui numa saturação dos holders, ou seja, um nível máximo ali de Bitcoins dormentes, e agora a gente começa a ter esses Bitcoins movimentados de novo. E isso é uma transição, como vocês notam. Essa é uma fase de transição, aonde a gente alcança o fundo e começa então a chegar nesse nível de 20% da oferta que começa a ser movimentada. Lembrando que eu estou no longo prazo aqui. Notem que é uma jornada aqui de 2 anos, até que a gente chega no pico do Bitcoin aqui em 2017. E aqui em 2019 a gente teve um comportamento um pouco mais diferente do que 2017, que foi menos homogêneo, porque a gente teve esse estirão aqui do Bitcoin, a gente teve uma corrida muito acelerada aqui, não achamos um novo topo, mas o Bitcoin sai de 3 para 14 mil dólares, então muitas pessoas aproveitando para vender e movimentar seus bitcoins, depois volta a cair e a gente tem aqui então o pico em 2021. Então, seja lá qual for o ciclo que a gente vá se assemelhar mais, a gente nota que a gente está vivendo, isso para mim é muito claro. Se a história voltar a se repetir, isso aqui é muito claro, essa fase de transição que a gente está vivendo. E vocês precisam enxergar isso. Isso não significa, mais uma vez, que o Bitcoin não pode voltar a cair, ele pode voltar a cair, mas a gente não vai ver um novo fundo se a história voltar a se repetir, a não ser, obviamente, eventos Black Swan, eventos que, infelizmente, ninguém tem controle. E um dos grandes ensinamentos aí de grandes investidores, até mesmo de outros mercados, se a gente ficar se preocupando com o que a gente não tem controle, a gente não vai ter sucesso aí nos nossos investimentos. Então, isso para mim é muito claro, vivendo essa fase de transição, 2023 para mim, o último grande ano que a gente tem de conseguir comprar bons ativos aí tão descontados. Então, se você gostou do vídeo de hoje, deixa seu like, ativa a notificação. Não deixa de ver o nosso clube de membros, o link tá na descrição do vídeo. E para fechar, não sou conselheiro financeiro e nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, você não gosta de Bitcoin. O azar é seu, não meu. Todos ótimo dia e até amanhã.